A transformação de Twilight Sparkle em Alicórnio foi o momento mais decisivo da história de My Little Pony, A Amizade é Mágica. E existem evidências concretas de que isso nunca devia ter acontecido. Oi, Ponezitos! Eu sou a Yara e bem-vindos ao Ponyverse! Em 2013, a Hasbro fez algo que mudaria My Little Pony para sempre. No episódio A Cura do Mistério Mágico, a Twilight Sparkle se tornou uma princesa alicórnio em apenas 22 minutos de duração. 3 temporadas de desenvolvimento de personagem foram comprimidas em um único episódio musical. E isso levanta uma pergunta que a série nunca respondeu. Por que a transformação mais importante da protagonista foi tão apressada? Vamos começar pelo óbvio. A Cura do Mistério Mágico é o episódio mais curto da série a lidar com um evento dessa magnitude. Quando Candace foi revelada como Alicórnio em O Casamento em Canterlot, tivemos 2 episódios completos para processar a informação. Quando Flower Hat nasceu como Alicórnio, o episódio inteiro girou em torno das consequências disso. Mas a Twilight? A Twilight virou princesa em um episódio que também tinha que resolver um feitiço desastroso, reorganizar os destinos das amigas dela e ainda encaixar 4 músicas originais. E aqui está o primeiro problema. O episódio não tem tempo para respirar. A transformação de Twilight acontece aos 17 minutos. Isso significa que tivemos apenas 5 minutos para processar que a protagonista da série inteira tinha acabado de mudar de espécie. 5 minutos para aceitar que Twilight, que conhecemos por 3 temporadas, não existe mais. E então, os créditos sobem. Mas a questão não é só o tempo, é o que acontece antes. Durante toda a 3ª temporada, não houve nenhum indício concreto que Twilight se tornaria um alicórnio. Nenhum. A série plantou sementes sobre liderança, sobre responsabilidade, sobre a Twilight assumir um papel maior em Ponyville. Mas a transformação física? Ascensão para a realeza? Isso veio do nada. Olhe para o episódio A Cura do Mistério Mágico novamente. Quando a Twilight completa o feitiço do Starthrill, a Princesa Celeste aparece imediatamente. Não há hesitação, não há dúvida. A Celeste já sabia o que ia acontecer. E isso é perturbador, porque significa que a transformação não foi uma surpresa para ela. Foi planejada. Mas quando? E por que exatamente naquele momento? A série sugere que completar o feitiço do Starthrill foi o gatilho. Mas o Starthrill nunca completou esse feitiço. Ele era considerado o unicórnio mais poderoso de todos os tempos, e mesmo assim ele falhou. E Twilight conseguiu porque entendeu algo sobre a amizade que ele nunca entendeu. Isso é lindo narrativamente, mas não explica por que isso resultou em asas. Vamos analisar a cena da transformação quadro por quadro. Twilight está flutuando em um vazio branco. Ela não está em Ponyville, ela não está em Canterlot. Ela está em um espaço linear, desconectado da realidade. As vozes das amigas ecoam ao redor dela, mas elas não estão presentes. E então, a Princesa Celeste aparece, não fisicamente, como uma projeção, como se ela estivesse conduzindo um ritual à distância. A iluminação nessa cena é deliberada. A Twilight está banhada em luz branca pura, mas a Celeste está em iluminação dividida. Metade do rosto dela é iluminado, metade nas sombras. Isso não é acidente de animação, é composição visual intencional. E sugere algo que a série nunca disse em voz alta. A Celeste sabia exatamente o que estava fazendo, e talvez não fosse totalmente benevolente. Porque aqui está o problema. Twilight não pediu para ser alicórnia. Ela não expressou o desejo de virar princesa. Ela estava tentando consertar um erro, e de repente ela acorda com asas e uma coroa, sem consentimento, sem escolha. A transformação foi imposta a ela. Narrativamente, isso se chama ausência de consentimento do protagonista. E isso muda completamente a dinâmica do poder entre Twilight e a Celestia. E até aqui, tudo isso poderia ser apenas uma escolha narrativa questionável. Mas o problema é que não foi só narrativa. Vamos sair do episódio por um momento e olhar para o contexto de produção.
Em 2013, a Hasbro estava se preparando para lançar Equestria Girls, o primeiro spin-off cinematográfico de My Little Pony. E para que Equestria Girls fizesse sentido narrativamente, Twilight precisava ser princesa. Ela precisava ter uma coroa para ser roubada. Ela precisava de um status que justificasse a trama inteira do filme. E aqui está onde a história fica perturbadora. Megan McCarthy, a roteirista de A Cura do Mistério Mágico, confirmou em entrevista que a decisão de transformar Twilight veio diretamente da Hasbro. Não foi uma progressão orgânica da narrativa, foi uma exigência corporativa. A empresa precisava vender brinquedos da princesa Twilight no Natal de 2013. E para isso acontecer, a transformação tinha que ocorrer antes do final da terceira temporada. Isso significa que A Cura do Mistério Mágico não foi escrito como o culminar natural de 3 temporadas de desenvolvimento. Foi escrito como uma ponte forçada entre a série e um filme que ainda nem tinha sido anunciado publicamente. A transformação de Twilight não foi sobre a Twilight, foi sobre marketing. E você pode sentir isso no episódio. A Cura do Mistério Mágico é freneticamente acelerado porque está tentando fazer em 22 minutos o que deveria ter levado uma temporada inteira. A série estabeleceu que alicórnios são raros, que se tornar um alicórnio é um evento de magnitude histórica. A Candice foi a primeira nova alicórnia em 1000 anos. E então, de repente, Twilight se torna a segunda, em um episódio, sem cerimônia adequada, sem tempo para as outras pôneis processarem o que isso significava. Olhe para a reação das amigas de Twilight. Elas ficam chocadas por cerca de 10 segundos. E então, aceitam imediatamente. Não há medo, não há questionamento, não há nenhuma pônei dizendo: "Espera, você acabou de mudar de espécie, isso não é estranho para você?" A série não tinha tempo para explorar essas emoções, porque tinha que chegar na coroação antes dos créditos. E a coroação em si é reveladora, é pública, é grandiosa, é transmitida para toda a Equestria. Mas repara no que não acontece. Nenhum pônei comum questiona isso. Não há resistência política, não há debate sobre se Twilight está pronta para governar. A série trata a ascensão da Twilight como inevitável, como se todo mundo em Equestria já soubesse que isso ia acontecer, exceto o espectador, porque esse é o maior problema de A Cura do Mistério Mágico. A transformação da Twilight não foi construída para a audiência, foi construída para a linha de brinquedos, e isso quebrou algo fundamental na série. My Little Pony sempre foi sobre crescimento gradual, sobre aprender lições pequenas que se acumulam em grandes mudanças. Mas A Cura do Mistério Mágico jogou isso pela janela. A Twilight não cresceu até se tornar um alicórnio. Ela simplesmente se tornou uma porque o roteiro disse que ela deveria. Agora vamos olhar para o que aconteceu depois. A 4ª temporada de My Little Pony foi dedicada a lidar com as consequências da transformação. Twilight teve que aprender o que significa ser princesa. Ela teve que descobrir como voar. Ela teve que navegar as expectativas que vinham com seu novo status. E isso é narrativamente interessante. Mas também é revelador, porque significa que a série reconheceu que a transformação foi prematura, que a Twilight não estava pronta e que agora ela tinha que aprender a ser alicórnio de forma retroativa. E aqui está a parte mais triste. A transformação da Twilight mudou a dinâmica do grupo. Antes, as 6 amigas eram iguais, 6 pôneis com talentos diferentes, mas nenhuma delas era inerentemente superior. A Cura do Mistério Mágico quebrou isso. Agora, a Twilight era uma princesa. Ela tinha autoridade política, ela tinha poder mágico aumentado, ela tinha asas. E isso criou uma hierarquia que nunca existiu antes. A série tentou contornar isso. Tentou mostrar que Twilight ainda era a mesma pônei, que a amizade ainda era o mais importante, mas não funcionou completamente, porque toda vez que havia uma crise, era Twilight quem tinha que resolvê-la. Não por causa da amizade, mas porque ela era a princesa.
O peso narrativo mudou, e isso fez com que as outras 5 pôneis parecessem menos relevantes. Mas e se essa transformação nunca tivesse acontecido? E se a Hasbro tivesse dado à equipe criativa tempo para desenvolver organicamente? Imagine uma versão de My Little Pony onde Twilight só se tornasse Alicórnio na 6ª ou 7ª temporada, depois de anos de desenvolvimento, depois de enfrentar ameaças que realmente exigissem esse nível de poder. A transformação teria peso emocional real, teria sido conquistada, não entregue. E talvez a resposta esteja em outro lugar. Talvez a Twilight nunca devesse ter se tornado o Alicórnio. Talvez a série funcionasse melhor com ela como unicórnio. Porque My Little Pony nunca foi sobre poder, foi sobre conexão. Sobre 6 amigas imperfeitas aprendendo umas com as outras. E transformar Twilight em princesa distorceu essa mensagem. Se você chegou até aqui, você não é apenas um fã de My Little Pony, você é um caçador de segredos. E toda semana eu desenterro evidências que a Hasbro escondeu nas sombras de Equestria. Aqui no Ponyverse nada acontece por acaso. Se inscreve no canal porque a próxima investigação pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre essa série. Então, talvez a cura do mistério mágico não seja sobre a Twilight se transformar em princesa. Talvez seja sobre a Hasbro transformando uma série sobre amizade em uma franquia sobre realeza. Talvez a verdadeira transformação não foi a da Twilight, foi a da própria série. E talvez, só talvez, Equestria nunca tenha se recuperado disso. Mas me diga uma coisa, você acha que Twilight deveria ter virado Alicórnio? Ou a série teria sido melhor se ela tivesse permanecido unicórnio até o final? Deixa nos comentários, eu quero saber o que os caçadores de segredos pensam sobre isso. E se você quer entender por que a Hasbro fez as escolhas que fez, eu tenho outras investigações aqui no canal que conectam tudo isso. A cura do mistério mágico não foi um acidente isolado, foi parte de um padrão. Mas essa é uma história para a próxima vez.